Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Louca Sabedoria, esse espaço em que a gente estabelece diálogos, pontes e vias de conhecimento, de corações para corações, entre pessoas que buscam dar significados mais profundos para a vida do que a superficialidade dos nossos instintos e sentidos. A gente sempre traz alguém aqui que traga para nós algum alento, algum estímulo, alguma via e caminho ou uma perspectiva diferente sob a qual a gente possa perceber a nossa existência, a existência do mundo, a gente em meio dessa loucura, desse caos em que a gente vive. E hoje com vocês eu trago um amigo que eu conheci há pouco tempo, mas que já veio com um monte de referências de outros amigos. Ele é escritor, é professor de uma série de caminhos espirituais, e eu descobri que inclusive é RPGista, escritor de RPG. Marcelo Deodébio, seja muito bem-vindo. Tudo beleza, Guilherme? Pô, prazerzão e uma honra estar aqui com você. A honra é nossa. Cara, fala primeiro um pouquinho sobre você e sua trajetória. Então vamos lá, você falou do RPG e isso é divertido. Porque o pessoal me conhece, o mais antigo, 25 anos atrás, a galera conhecia do RPG. Tanto que é muito comum depois, dentro da maçonaria da Rosa Cruz, os caras falam assim, meu Deus, Débio, você não é o cara que fazia lá da Dragão, o Arcano, o Trevas? Aí eu falei, sou, daí os caras piram. Eu falei, pô, mas a Árvore da Vida já tava lá no Trevas, 1995, 96... Eu coloquei uma Árvore da Vida num sistema de magia no RPG em banca de jornal. E com a galera religiosa depois me perseguindo, né? Em 2001 a gente foi caçado pela Globo. Teve essa caça Teve o negócio dos assassinatos dos verdade. RPGistas. Aí falaram que era de Satã e tal, por conta dos diagramas da Árvore da Vida. Que eles falavam que era magia negra, então que era satanismo. Era isso aí. Mas eu comecei, deixa eu ver... Acho que eu comecei mesmo em 89, que eu fiz um intercâmbio, fui pra Inglaterra, e fiquei numa casa de um pessoal que era bruxo. E aí eu conheci a Roda do Ano, Sabás e toda essa parada. Olha. E quando eu voltei pra cá, eu voltei apaixonado. Eu falei, cara, você volta pra cá católico, sem internet, sem nada, com uma pilha de livros gigantes de deuses, e eu falei assim, eu vou fazer uma enciclopédia de deuses. Porque tem tanto deus legal e tal. E eu comecei um trabalho metódico de... Isso é moleque ainda, eu tinha 15 anos. Começar a traduzir e organizar uma enciclopédia de deuses mesmo, né? E eu fui fazendo. Esse trabalho levou 10 anos em paralelo com a minha vida. Depois eu cheguei a publicar isso em 2004. Mas aí eu fui procurado, comecei a jogar RPG também. Fui um dos caras mais antigos do país a jogar. E aí o Cassaro, que é o editor da Dragão, na época me convidou e falou assim, putz, tem que fazer um RPG brasileiro, né? Que foi quando começou o Dungeons & Dragons, Vampiro, entrar os RPGs gringos. Eu falei, beleza, então vamos fazer um RPG que tem magia de verdade. E aí eu fiz o Arcano e o Trevas, que era o RPG que a magia era hermetismo, tinha Árvore da Vida, tinha anjo, tinha demônio. Só que era meio sem noção, porque eram os anjos com nome de verdade, demônio com os nomes de verdade. E aí a galera falava que jogava RPG, acendia as velas, e aí mexia as coisas na casa, dava efeito, uma série de coisas assim. Aí depois não sabe o que a Globo perseguiu o cara, né? Aí, ó. Vou fazer um joguinho aqui, aí de repente brotava uma entidade demoníaca, vou comer sua alma. A coisa deu muito certo. Enquanto eu ia fazendo a enciclopédia de mitologia, eu ia fazendo os outros RPGs. Então a gente tinha RPG de mitologia grega, egípcia. Conforme eu ia procurando um panteão, eu pegava toda aquela pesquisa e fazia um RPG da linha da Daimon, que era um RPG baseado, sei lá, mitologia grega. Aí tinha um RPG com os deuses, com as divindades, com os heróis, com tudo aquilo. Então a gente, nesse meio termo, fez quase 60 livros diferentes de RPG. Caraca! Por isso que eu fiquei hiper famoso nessa área. Eu acho que tirando o Cassaro, eu acho que eu devo ser o cara mais vendido do país. Isso que eu não escrevo há 15 anos, né? Daquela época. Aí a gente lançou a Enciclopédia de Mitologia, na Bienal. E aí, dentro da Bienal do livro, um cara chamado Wagner Veneziano e Costa, o dono da Madras editora, aquela editora gigante que tem uma pirâmide e tal, ele olhou e falou, esse livro é maravilhoso, cara. Tipo, ele era o Nick Fury da maçonaria da época. Ele falou, você quer entrar na iniciativa Madras? Que era uma loja maçônica dos autores da Madras. E ali dentro tinha o Cumino, o Sarraceno. Assim, todos os caras que escreviam os livros da Madras estavam na loja da Madras. E era, tipo, é verdade, lá tem uma loja maçônica dentro da editora, né? Exatamente. Era uma Liga da Justiça a parada. Porque tinha quimbandeiro, satanista, pessoal de reiki, pessoal da OTO, da Golden Dawn, da Rosa Cruz. O que você imaginar tinha a galera lá. E aí, esse período, eu passei uns 4 anos indo todo santo dia pra maçonaria. Eu fiz tudo que é cargo e loja. Eu mergulhei
E aí aconteceu uma coisa bacana. Na época eu estava fazendo uma enciclopédia dos deuses e um livro que ia ser aquele Guia dos Curiosos, que tinha uma época. Eu estava fazendo esse guia. E um rabino da loja olhou e falou assim, putz, você agrupou esses deuses nesses mitos, assim, tipo um deus da guerra, um deus disso, um deus daquilo e tal, tal, tal. Isso aqui é a estrutura da Cabalá, da árvore, que a gente vai mostrar daqui a pouco para os ouvintes. Você não quer estudar a Cabala judaica, não? Porque você tem tudo a ver isso aqui. E aí eu fiz 5 anos estudando Cabala sefardita. E eu cheguei num ponto assim, eu falei, caramba, é isso. E aí uniu os dois. Como se você tivesse encontrado o caminho para te dar as respostas. Eu fiz o caminho ao contrário, porque normalmente a pessoa que vai estudar Cabala, ele começa pela Cabalá. E aí ele entra nesse ponto e aí depois ele não estuda as mitologias. E o cara que vai pra mitologia, ele vai pro Campbell. E aí quando ele vai pra Cabalá, porque dentro da Cabalá não tem imagem. E como eu fiz o caminho ao contrário, eu falei, putz, eu enxerguei essa parada. Então eu fui pela história da arte, que é um jeito mais fácil de entender a Cabalá, que é o que a gente chama de Cabala hermética. Depois a gente conversa sobre a história da Cabalá e eu explico. E é um jeito fácil de explicar, porque como isso passou pelo Campbell e passou depois pro George Lucas, Spielberg, Star Wars, depois vai pro Harry Potter, tudo que a gente vê em literatura, livros, textos e tal, entra nesse aspecto da jornada do herói. Que a jornada do herói é Cabala pura. Ah, é? Só que não um aspecto religioso, mas um aspecto de vivência, Essa estrutura do monomito, então, que o Campbell e o Eliade tanto vão se debruçar, você acha que começa com essa coisa toda da escadaria de Jacó, toda essa ideia? Começa, isso vem da estrutura da Cabala. Só que a diferença principal entre a Cabala judaica e a Cabala grega é justamente essa questão de imagem, que a Cabala judaica não tinha e a Cabala grega tinha. Tá, voltando na tua história, então, aí você foi estudar Cabala. E aí eu dava aula pro pessoal da maçonaria dentro, interno, e aí um belo dia, eu acho que foi em 2005, 2006, que eu tava dando uma palestra sobre a vida de Jesus, o gnóstico e tal, e aí um cara falou assim, isso aí que você tá escrevendo é muito legal, você não quer escrever um blog? E era o pessoal do Sedentário e Hiperativo, que na época que explodiu um blog, era um dos maiores blogs que tinham, e aí eu comecei um outro postagem que chamava Teoria da Conspiração. E aí tem uma segunda leva gigantesca que me conhece dessa época. Que aí eu ficava postando os textos, o que era espiritualidade, as divindades, o que era Cabalá, o que era astrologia, a astrologia séria, né? Não a maluquice que tem de jornal. E aí foi por esse lado. Daí eu acabei indo por essa vereda. Eu sou apaixonado por mitologia, mas no significado e a explicação do que a Cabalá pode ser usada para você se autoconhecer e melhorar a sua vida. Né? Fascinante. Dentro do campo da mitologia, a gente tem mais ou menos 4 perspectivas hoje em relação a como as pessoas enxergam mitologias. A galera campbelliana ou junguiana que vai entender aquilo como tá bem, isso aqui é verdade, mas num sentido simbólico. Isso aqui traduz algo da alma humana de uma forma, uma imagem, vai. Tem uma galera cética que vai dizer, não, isso aqui é tudo fantasia, as pessoas inventavam isso porque tinham tempo livre para isso, precisavam dar nome para as coisas. A galera mais racionalista, por assim dizer, imagino. Existe uma galera literalista que vai dizer, não, esses deuses existem mesmo e estão aí. E um quarto caminho, que é a galera mais biruta ainda, que vai dizer, não só eles existem, como eles estão aí, influenciando a nossa vida e tal. E é um outro rolê. Onde é que você, sua prática, seus estudos, enxerga o lugar dessas deidades na vida prática, real e tal? Eles são símbolos para você aprender com eles. Então, por exemplo, você pega um Capitão América ou um Super-Homem. Ele não existe, claramente, mas se você estiver num prédio que está em chamas e você está super apavorado, você pode virar e rezar para Jesus, de repente, e falar, me dá forças para eu fugir. Ou rezar para o Capitão América e falar, eu preciso de coragem para eu correr até aquela porta. Então, nenhum desses dois, nem Jesus, nem o Capitão América vai aparecer. Mas você consegue, através desse símbolo, trazer essa energia, né, essa emoção, esse poder para dentro de você, e aí você se torna uma pessoa melhor naquele momento e, de repente, você consegue escapar desse problema. Isso parece bastante a ideia do arquétipo junguiano, né? Isso. Ele tem muito dessa ideia de que você, olhando esses símbolos, você vai se melhorar, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, para te explicar melhor isso, eu vou contar um pouquinho da história da Cabalá. E aí a gente consegue entender por que eu falei isso daí.
A gente começa a história da Kabbalah no Egito. Antes ainda, para quem nunca ouviu falar de Kabbalah, se a pessoa tá lá em Marte, que chegou agora, que raio que é Kabbalah? Que raio que é Kabbalah? Kabbalah quer dizer receber, mas aí tem que fazer uma outra pergunta que é qual Kabbalah? Uhum. Porque quando você fala Kabbalah, os caras imaginam assim, pô, um judeu, kippá, barbona, tal. Ou Madonna. Ou Madonna, pulseirinha vermelha e tal. Mas não é bem assim, existem várias Kabbalahs. Pelo menos 3 que são as mais importantes, né? Então tudo isso vai começar ali no Egito Antigo. Então o Egito Antigo, ele tinha aquela ordem dos sacerdotes, que eram os caras que sabiam ler e escrever, basicamente. Eles eram considerados feiticeiros, porque o cara chegava, pegava um papiro onde estava escrito umas pedaços de tinta com as fórmulas mágicas, e o cara adquiria conhecimentos que era impossível ele ter. E aí eu gosto de citar o Carl Sagan, que ele fala que o livro mostra a capacidade do homem de fazer magia. Porque você pega uma folha de papel, que é um pedaço de casca de árvore morta, com umas manchas de tinta dentro, aí você olha, o maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça, e aí você fica mais inteligente. E você aprende a fazer qualquer coisa, de receita de bolo, motor de carro. Qualquer coisa, isso é magia. Filosofia, química, é verdade. Nossa, é magia mesmo, é pura alquimia da consciência. Naquela época, a galera que era 100% analfabeta olhava para os caras olhando para esses símbolos na parede e falava que esses caras eram bruxos, magos, feiticeiros, tal. E aí essas escolas de mistério, elas tinham que ser muito bem selecionadas, porque, como a gente fala, a maçonaria vem de maçom, construtor. O que esses caras construíam? Ponte, aqueduto, castelo, passagem secreta, catapulta, barco. Então você não podia virar e pegar o Guilherme ali da rua, ensinar tudo, os mistérios da maçonaria, Doni, e depois dar um tchau, porque corria o risco de você ser um cara de outra cidade e aí você invadir contra você. É. Exatamente. Então você tinha uma ordem que era muito iniciática. Você tinha que provar que você era digno de entrar. Então você tinha aí essa casta desses sacerdotes. Tudo bem. A partir daí você também tem o Livro dos Mortos, que é um modelo que você precisa seguir para você se dar bem na próxima vida. Né? E a partir daí, a gente tem a história do Moisés, que é a origem da Kabbalah judaica. Né? Ele era o faraó, e todo mundo aqui já viu o filme da Disney, o filme da Charlton Heston, ele foge com os judeus, passeia, fica 40 anos, pega os 10 mandamentos, tal, e ali é a origem da religião judaica, que são esses 10 mandamentos, que são as 10 esferas. Antes disso, então, as tribos e o povo hebreu não eram uma religião consolidada? Não no sentido que eles colocam como os cabalistas. Eles começam ali em Abraão, depois Jacó e Moisés e toda essa parada. E aí, a partir dali, vai seguir como essa religião, que é a Kabbalah. Kabbalah significa receber. Então, você tá de ser humaninho lá embaixo, você vai ter 10 esferas. As esferas são lá a sabedoria, a inteligência, a beleza, tal, as virtudes divinas, que você medita e Deus transborda, né? Os klé é o vaso, e você recebe, Kabbalah. Então, qual que é o nome do negócio que você ia falar? O klé é um vaso. Os Por gregos... um momento eu achei que você tinha engasgado. Eu falei, ele pensou em falar um termo judaico super difícil, vai ver que a gente não vai entender nada. Os termos judaicos são todos estranhos, assim. Eu gosto mais da parte grega. Isso, como assim? Agora eu tô loucaço. Tem Kabbalah egípcia, judaica, grega... Essa é a Kabbalah que a galera conhece. Mas eles não foram os únicos que foram lá para o Egito. Os gregos também foram para lá. Cleópatra, toda a parte da filosofia existe grega, pirâmide lá na Grécia. Começou ali, né? Ali. E eles trouxeram. E aí entra na escola pitagórica, que tem todos os mesmos ensinamentos. A diferença é que os gregos eram politeístas e Deus é a natureza. E os judeus eram monoteístas e Deus é tudo. Então, para os gregos, você, em vez de ter lá as manifestações divinas, as sefirotes, tipo a beleza, a sabedoria, a inteligência, o rigor, a misericórdia, eles tinham Deus da beleza, Deus da sabedoria, Deus da inteligência, Deus da misericórdia. Lá. E eles tinham uma outra coisa que chamava teatro. Então a parada é que, enquanto os judeus meditavam e falavam assim, a arrogância dele, falava assim, Deus, não me permita, me dê humildade, e eles adquiriam essa virtude. Os gregos, ele tinha o teatro, então ele contava uma história, ele falava, olha, era uma vez, tinha um cara que estava com o filho, eles estavam presos lá num labirinto, e aí ele construiu umas asas de cera, aí ele falou, voa aí que vai estar tudo certo, aí o filho voou, e aí estava tudo bem, aí o cara é arrogante, aí ele foi até perto do sol, derreteu a asa, caiu, morreu. Aí você aprende a falar, não é bom ser arrogante e tal. Então, assistindo a essa peça de teatro e filosofando, você aprendia as virtudes. Ou seja, é a mesma coisa, só que são 2 pontos diferentes. Então você tem aí uma Kabbalah judaica que é muito mais meditativa
e você tem aí uma gnose grega que é muito mais especulativa. Então é como se fosse um aspecto mais introvertido dessa busca do si mesmo e outro mais extrovertido, né? Exatamente. E aí esse aspecto tinha imagem, tinha som, tinha música, tinha toda uma parada que não tinha. No judaísmo você não pode ter imagem. Você medita nas letras de Deus e é isso aí. Enquanto que ali para os gregos você tinha estátuas, teatro, peça, cara fantasiado, uma série de coisas. Quando você pega budismo Hinayana, né, tudo muito austero, e depois vem o Vajrayana no Tibete, tudo pintado, tudo colorido, também tem teatro para ensinar os caminhos do Buda, quando no Hinayana é só meditação pura e simples. É bem por aí, esse paralelo acho que é fantástico. E aí do grego vai para o romano, do romano vai para a igreja católica. A igreja católica vai pegando esses deuses e transformando em santos. Verdade. E aí o santo tem a mesma qualidade do deus. Então se tinha um deus antes que ia lá, pegava, matava o dragão, salvava a princesa e tal, agora é São Jorge. Ah, é uma deusa tal, agora é Santa Cleópatra. Então cada um das divindades vira uma santa, Santa Beatriz, Santa isso e tal. Mas eles mantêm a essência da divindade. E depois passa muito tempo, isso tudo vai dar a volta e vai se reunir. Porque quando os católicos, os cristãos, começam a perseguir os judeus, e falam assim, ou vocês se convertem, ou vocês vão para a fogueira, por volta do século XII, XIII, passa a existir os marranos, que são os judeus convertidos. Os cristãos novos, os cristãos né? novos. Pinheiro, Salgueiro, Pereira. Isso aí mesmo, esses mesmos. E aí o que acontece? Esses estudiosos cristãos pegam a Torá, que é o Velho Testamento, e começam a estudar e pegam a Cabala cristã, que vai ser a origem da alquimia e do rosacrucianismo, que é aquele tratado de reintegração dos seres e tal, é tudo cabala cristã. Então o martinismo vem daí. Então aí a gente tem 3 grandes ramificações. Então tem uma cabala judaica, religiosa, que segue lá letras de Deus, nome de Deus, etc. Tem uma cabala cristã, que usa imagens e a Rosa Cruz e símbolos alquímicos, mais focados em Jesus e o retorno ao Pai, tal. E você vai ter uma cabala gnóstica, que é um gnose, que vai ser o quê? Teatro e ordens iniciáticas. E essa parte é de pintor, de escultor, de desenhista, é muito artístico. No fim das contas, essas ordens cabalistas miram em algo como uma espécie de soteriologia, uma espécie de salvação, iluminação, por assim dizer? Todas as 3. A ideia da Kabbalah, como eu vou explicar daqui a pouquinho, é você se tornar uno com a divindade, uno com o universo. E dentro da que eu estudo, que eu gosto, a hermética, você pode estudar por qualquer símbolo, inclusive pela jornada do herói, pelo Campbell, por Star Wars, por Harry Potter, Matrix, o que você quiser. Qualquer meio hábil de conhecimento que faça você olhar para dentro, então pode ser de alguma maneira considerado uma forma de Kabbalah, então. Isso. É por isso que, por exemplo, eu gosto muito dos livros e das ideias do Rabino Newton Bonder. E ele fala muito de cabala do dinheiro, cabala disso, cabala daquilo. E isso para mim soa tão estranho. É porque fica esquisito mesmo, porque parece que, putz, você tá pegando um negócio super sagrado e tal, aí o cara vem, pô, cabala é a prosperidade do dinheiro. Mas não é, a cabala, no final das contas, ela é uma árvore, é um conhecimento, é um checklist. Então, se você tem ali as 10 esferas, os 22 caminhos, e aí você olha pra ele e vai dando check na sua vida e fala, eu tô fazendo isso? Ok. Eu tô fazendo isso? Ok. Eu tô fazendo isso? Ok. Se tá tudo ok, sua vida tá bem. Se você tá ruim em algum momento, alguma daquelas esferas tá desequilibrada. Então, o que seria a cabala do dinheiro seria você fazer esse checklist de uma certa maneira na qual você estaria atraindo essa prosperidade. Uhum. E aí o que acontece pelo judaísmo é isso, você vai meditando, aí tem o nome de Deus, você reza, etc. Pela parte hermética, que vamos dizer assim, ela entrou pela maçonaria, porque são os construtores. Então eles vieram junto dos templários ali. Então pega aquela... Os maçons não são descendentes do templário. Muita gente fala isso, mas é mentira. Na verdade, eles acompanhavam os templários, porque alguém tinha que construir os castelos dos templários. Então eles não eram os templários. Os maçons, eles construíam as pontes, os castelos, as igrejas, etc. Mas eles tinham essa qualidade. E aí o que acontece? Em Londres... 1666, Londres pega fogo inteiro, e aí o rei, que já estava brigado com o católico, chama todas as guildas para Londres para reconstruir a cidade. E aí toda aquela galera com conhecimento gigantesco de alquimia se junta. E aí eles decidem formar a maçonaria como ela é conhecida
Hoje em dia, 1717. Isso já... não, Henrique é 1500 e pouco. Não, 1500. Isso aí é o rei... Qualquer Charles da vida. Aí, esse cara, a partir de 1717, existe aí a maçonaria. E aí a gente tem essa várias maçonaria, ordens como a gente conhece, se estabelece há 300 e poucos anos atrás. Isso. É que antes disso eram guildas, né? A gente tem registro histórico de maçonaria como até 1300. Mas aí eram os fabrorums, que eram as guildas de construtores. Que aí para você entrar, você tinha que passar por ter treinamento e um juramento de sangue, e um sacrifício de um boi, um monte de coisa. Que era aquela coisa que eu te falei, culto ao Mitra. E aí você tinha que provar que você era digno e não ia pegar os segredos de construir o castelo e levar para os inimigos, né? Então tinha todo um processo de seleção ali. E quem quer conhecer um pouco desse universo do ofício sagrado e de como é que esses caras construíam essas catedrais que estão em pé até hoje, tem um romance maravilhoso do Ken Follett, né? Pilares da Terra, que é muito legal. Nossa, acho que é um dos melhores romances medievais que eu li. E Mundo Sem Fim e Pilares da Terra é muito legal para você entender a vida medieval e esse rolê de ser um construtor nessa época. Era muito trampo, cara, porque você tinha que construir, até construir a catedral, você acompanhava o terreno durante um ano, porque você tinha que ver o sol, onde é que batia a luz. Aí na luz que batia você tinha as alturas, e o cara fazia isso com um cajado que ele ia dobrando o tamanho, assim. Então tem um conhecimento absurdo, porque você construía aquilo ali como um registro vivo de como era o mundo ao redor, que é o que a gente tem simbolicamente no templo maçônico hoje, né? Mas naquela época, aquelas catedrais, elas eram templos vivos, né? Toda a mística tem um pouco disso, né, Marcelo? De entender aquela máxima do Pascal, que está dentro está para o que está fora e vice-versa. Então, essa ideia de construir externamente esse registro vivo do mundo, suponho eu, então, que os maçons vão fazer essa construção interna? Teoricamente, sim. Hoje em dia tá Espera-se difícil. que sim, né? Espera que sim, espera-se que sim. Dentro da Rosa Cruz, do martinismo, todas essas ordens que elas vêm aí dessa maçonaria, né? Porque aí você tem Inglaterra, tem a França é mais forte ali no maçonaria, com Eliphas Levi, com o Papi, ali aí você vai ter a maçonaria francesa que aceita mulheres, então eles acabam meio que brigando, obviamente, Inglaterra e França ali, né? E aí você tem basicamente duas grandes escolas herméticas de filosofia, né? A escola francesa, que é bem o martinismo, que depois vai para o Haiti com o Martinez de Pasquali, ele pega coisa do voodoo, e um monte de coisa espiritual, e você vai ter aquela maçonaria inglesa que depois vai misturar com um pouquinho das coisas que vieram da Índia, com a teosofia, e aí vai ter a sociedade teosófica. Sim, a teosofia ela é bastante irmanada com a maçonaria, né? Inclusive de chamar os templos teosóficos de loja e tal, né? Também. E aí toda a parte hermética vem dessa raiz da Kabbalah. Que aí a conexão com o Oriente vem ali da teosofia. Em que ponto você acha que se estabelece uma prática? Porque, assim, minha via de praxis são as tradições do Dharma, né? O Yoga, o Tantra. E existe um modo de fazer, uma pedagogia bastante clara, e sobretudo no yoga, né? Porque toda essa parte artística, dessa transformação plástica da consciência, você tem muito no Tantra. Mas no yoga, o processo é mecânico, ele é meditativo. Você vai usar seu corpo, sua respiração, sua autoobservação como ferramenta para obtenção desse autoconhecimento, dessa liberdade. A gente, às vezes, olhando de fora, olha para essas ordens e fala, pelo menos até onde eu vi de martinismo, eu falo, bom, tá bem, eu entendo a função dos rituais, mas qual é a prática que realmente leva a esse processo de autoaperfeiçoamento? Ou quais Você vai são? ver que ela é super parecida com a da yoga. Você vê? Até aí tá tudo ok? Quer partir para brincadeira? Vamos pôr a imagem e aí a gente começa. Vamos lá. Então vamos conversar. Para quem está assistindo, essa é a árvore da vida, né? E ela vai explicar basicamente tudo em todas as ordens iniciáticas. Então o que a gente tem aí? São 10 esferas unidas por 22 caminhos. Os 22 caminhos são as letras do alfabeto hebraico e, ao mesmo tempo, as cartas do tarô. Então, por que a carta do tarô? Carta do tarô era um jeito que tinha para ensinar o hebraico para pessoas analfabetas. Então, sabe como a gente tem hoje em dia aqueles livros para criancinha que você fala A, abelha, C, casa e tem um desenhinho? Tinha um enforcado. O enforcado é a letra. Então, por exemplo, o Aleph, que está lá em cima, aquele amarelo, o primeiro, é o louco. Porque o Aleph é o sopro de Deus, ele é a criatividade, ele está espaçado em todos os lugares. Então o louco é um maluco que tem uma trouxinha, que ele anda, ele é livre, ele é colorido, etc. Então com um mestre, ele explanaria, a partir das qualidades do louco, qual é a característica de Aleph de Deus.
Aí depois o Beit é o mago. O mago, é o louco, mas ele tá dentro da mente de alguém. Então, o sopro de Deus habita a casa de Deus, e aí você tem a vida, o Aleph Beit, o alfabeto. E aí, sem o alfabeto, você não tem conhecimento do universo. Eu espero que você aí em casa esteja como nós estamos aqui, assim, ó. Então, o alfabeto é o conhecimento do universo, do mesmo jeito que você é o conhecimento de Deus. Então, tipo, Deus era único, aí ele se multiplica em infinitas partes que olham umas para as outras se conhecendo. Porque o tesão do lilá, né? A coisa mais legal que tem no mundo é a sensação que você aprendeu uma coisa nova e te dá um tesão. E Deus é onisciente, ele não tem tesão. Então ele se divide, porque aí quando ele consegue aprender com as partes dele se descobrir inteiro, ele vai tendo esse lila, esse prazer. Então o sopro de Deus na casa de Deus tem o alfabeto que é o que você permite você conhecer o resto da árvore. Ou seja, cada pessoa vai estar lá em cima e tá aprendendo. Eu não sei se, evidentemente, como eles habitavam numa mesma região, certamente o sufismo bebeu muito daí. Porque com certeza. Os sufis adoram esse Hadith Qudsi que diz, né? Eu era o tesouro oculto, Allah dizendo para nós. Por que ele fez o mundo? Eu era o tesouro oculto, amei me conhecer e, portanto, criei a criação a fim de ser conhecido por eles. É igualzinho. É isso, né? Ela tem 99 nomes, a gente tem 10 esferas. Cada esfera tem uma esfera dentro, então dá 100 esferas. E Malkuth é o mundo terrestre, então Malkuth de Malkuth é o ser humano. Se Malkuth de Malkuth é o ser humano, os outros 99 são Allah. Daí que vem os 99 nomes de Allah. Cada nome é uma combinação de 2 esferas. Entenderam? Eu já me perdi aqui na hora que começou a fazer conta, eu tô a Nazaré aqui, ó, no meme. A coisa vai ficar malucona. Então, basicamente é isso. Então, estudando ali os processos, você tem o tarô como uma ferramenta de ícones, iconográfica, para aprender esse judaísmo e o hebraico. E as esferas são os 10, que vem de asa até 10, que virou o baralho do tarô, em 4 elementos. Então, o deck de tarô é a árvore representada de uma maneira pictórica. Ok? E aí, o que seriam essas esferas? Elas vão de 1 até 10. E a gente tá, os seres humaninhos, a gente tá aqui embaixo, que chama Malkuth, que é o 10, que o nosso objetivo é fazer o 1 mais 0 virar 1 e trazer Deus, que tá lá em cima em Keter, a coroa, para baixo. Então, esse primeiro véu de Nefesh seria o seguinte: Malkuth é o cara que tá no mundo profano. Então, o cara bebe, vê novela, tal, completamente profano. E aí, de repente, ele olha e fala, pô, peraí, eu posso me tornar melhor, tem alguma coisa além do mundo profano. E aí ele vai entrar numa ordem iniciática, que pode ser a yoga, pode ser a maçonaria, pode ser o martinismo, pode ser uma arte marcial, pode ser qualquer coisa. E aí, de acordo com a alquimia, o primeiro degrau da escada de Jacó é a lua, Yesod. E aí, logo em seguida, Tiferet, ali em cima, o amarelinho, que seria o sol interno, o mestre do verdadeira vontade, sagrado anjo guardião, etc, etc. Por que a lua vem primeiro do sol? Porque, vamos supor, eu quero entrar e aprender yoga. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler uns 50 mestres de yoga. Vai ter quantos livros de yoga tem? Infinitos. A lua não tem brilho próprio. Então, eu vou pegar 50 mestres de yoga e começar a ler. Falar, esse mestre, gostei. Esse livro, que bosta. Esse outro livro, porra, legal e umas viajadas. Esse outro livro, adorei muito. Esse outro livro, assim, lixo. Então, você percebe que assim como a lua tem fases, lua cheia, lua minguante, lua crescente, lua nova, cada livro que você lê e estudar desse assunto vai refletir um pouco da sua verdade. Então, se você for um neonazista, você vai adorar os livros do Hitler. Se você for um budista, você vai adorar os livros do Buda. Então, cada pessoa vai reverberar com um livro, sim. E aí, essa primeira fase é importante, porque significa que o estudante ele tem sempre que ler muitos mestres. Você não tem como ter só um guru, você tem que ter muitos mestres para você se achar. Pelo menos nessa primeira etapa da lua. E aí a gente vai para o segundo degrau, que é aprendiz, companheiro e mestre, em 2 colunas. A coluna do rigor, do lado esquerdo, e a coluna da misericórdia, do lado direito. É igual no sufismo. Que é a coluna de Salomão também, o templo de Salomão tem. E a coluna do rigor seria o yin, a coluna da misericórdia, o yang. E ali, Rod, seria Mercúrio, que é a primeira parte, é o grau de aprendiz. Então, quando eu cheguei, vamos lá, tô aprendendo yoga. A primeira coisa que eu vou aprender é postura, posição, respiração. E aí eu vou ficar que nem um macaquinho fazendo mecanicamente. E todos os alunos faixa branca, de qualquer arte marcial, eles aprendem soco, chute, igual o Daniel San, né? Vira para um lado, vira para o outro. E na maçonaria você vai aprender lá regra. Se você quiser cozinhar, você vai lá aprender como cortar, como preparar a receita. Então essa primeira parte é Mercúrio.
é mercurial, é a conversa. E Mercúrio, ao mesmo tempo, ele é o mensageiro dos deuses. Significa que tudo que você está sentindo, você precisa traduzir para uma linguagem para você entender lá embaixo. Então percebe, isso aqui é um grande labirinto. Todos esses caminhos vão se interagindo, tal. E aí, quando você tá bem ali, você vai atravessar, olhar para o outro lado e ver a estrela flamígera. E aí você vai para companheiro, que seria um faixa marrom, que é a ideia de Vênus, que é a emoção, a beleza, o sentimento. Então, que seria o quê? Mais ou menos uns 3 anos de prática. Que é aquele... Que é o verdinho, Netzah. Tá. Você atravessa, você vai subindo como um raio. Então, quando você sobe, é a subida da serpente. Então, você sobe ali do 10 pro 9, pro 8, pro 7, depois 6, 5, 4, 3... Né? Kundalini aí. Ele faz... exatamente, a subida da Kundalini. A subida da serpente, né? Ou a subida do raio. E Netzah já seria o cara que está treinando, já é um cara que já tem uns 3, 4 anos de prática. Significa que esse cara já sabe meditar, né? Ele senta. Eu ia falar, prática medita, do quê? Qualquer coisa. Pode ser um cozinheiro, pode ser um artista marcial, pode ser um yogi. Esse cara já é o faixa marrom, então, ou seja, a faixa branca dele já ralou tanto que já tá marrom. Então ele já parou de ser aquele cara que tá metódico, ele não precisa mais o asana, ele já sabe fazer o asana. Mas ele já tá praticando, mas ele não é um mestre ainda, ele não é um faixa preta. E aí, depois de um tempo, geralmente 5 a 10 anos, o cara vai pra Tiferet, que seria o que a gente chama do nosso mestre interno, que é o chamado faixa preta. Que pra quem tá aqui embaixo acha que é o máximo dos máximos, e pra quem tá treinando sabe que, cara, é ali que começa a tua jornada. Então, se tem alguém aqui assistindo que faz Kung Fu, Jiu-Jitsu e tal, você vai saber que a hora que você pega a faixa preta, não é a hora que termina o treino, tipo, peguei a faixa preta e eu paro de treinar. A hora que você pega a faixa preta é a hora que você vai ter mais 20 anos de treino pela frente. Então seria um momento onde você, sei lá, gradua o seu aluno, alguém que você olha e fala, pô, esse cara é faixa preta de yoga. Ele sabe se virar, ele sabe, tá? Então seria o quê? Tiferet, que é o sagrado anjo guardião, que seria na alquimia a hora que você tá no albedo. Então você passa ali pelo nigredo, tá? E separou. Calma, volta aí que pensa que a pessoa nunca ouviu falar de nada disso. Tá, então vou voltar também. A alquimia vem daí também. Tá. Então o processo de subida da árvore também é o processo alquímico. Onde você vai pegar a matéria bruta, que é o nigredo, que é a casca, vai separar tudo e queimar e limpar e tal, até achar a pérola. Que é a pérola é a verdadeira vontade, é o que nós viemos fazer nesse planeta. Que seria a nossa essência, descobrir, eu vim para ser um professor, eu vim para ser um violinista, eu vim para ser um pintor. Que o sufismo chama de o sagrado desejo do coração. Aí. Cada filosofia tem uma língua diferente. O sagrado desejo do coração é aquela bolinha amarela. É porque eu vejo, porque assim, como, inclusive eles eram primos, historicamente, né, os sufis, os muçulmanos e os judeus, para mim tá muito evidente que a mística de um bebeu do outro, assim. Com certeza absoluta. Até porque os próprios sufis falam, eles já eram o povo do caminho, eles falavam, eles já existiam antes do profeta, e quando descobriram o Mohammed, falaram, gostamos de você, vamos te seguir, mas já estamos aqui nesse rolê. Mas é com certeza absoluta. E aí, nesse momento, vai demorar entre, sei lá, 5 e 10 anos, você vai chegar nesse grau que seriam os caras que já estão preparados. Então eles podem fazer parte do time, professores, mestre cuca, faixa preta, tem vários símbolos aí. Como você falou, que descobriu a verdadeira vontade. E aí você começa a trabalhar para a comunidade. Você vai ver que ali em cima ele forma um círculo, né? Entre aquelas esferas, ao redor de uma esfera que não tem nenhum caminho ali ligando a ela, que chama Da'at. Da'at é conhecimento. Então tudo vai girar em torno de adquirir mais conhecimento, né? E o próximo degrau da escada de Jacó é o vermelhinho e o azul. Ou seja, Marte e Júpiter. O rigor, onde está Marte, na coluna do rigor, e a misericórdia de Júpiter na coluna da misericórdia. Marte seria o rigor do treinamento, do autotreinamento diário. Então, um artista marcial, um yoga, ele precisa praticar todo dia. Ele tem que respirar, ele tem que fazer o asana, ele tem que fazer meditação. Se você cozinha, você tem que cozinhar todo dia. Se você pratica uma música, você tem que tocar na orquestra todo dia. Se você é advogado, você tem que praticar seu ofício. Então, o rigor, ele te dá esse treinamento diário. E o planejamento Júpiter é a misericórdia. Só que para os judeus, a Hesed é a raiz da mesma palavra para planejamento, prosperidade, misericórdia e caridade. Todos eles têm a mesma raiz.
Que eles falam assim, se você planeja alguma coisa, você vai ser próspero e vai dar tudo certo. Se vai dar tudo certo, você vai ganhar muito. E se você vai ganhar muito, você tem que compartilhar com quem não tem. E aí, dali, você vai ver que tem essa conexão ali entre Júpiter e o Sol, né? Aquele caminhozinho que chama Yod, que é o Yod, do Yod Re Vav Re, que é a busca do Rei Arthur pelo Santo Graal. Essa agora, é assim que eu tô olhando aqui, ó. O Ed tá aqui atrás falando, tá vendo? Tá vendo? É assim que a gente se sente quando você fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, Tadadra Stubha Lele Baba. Ah, tá, é assim. Entendi. Porque tá tudo super conectado. Tá se fosse um vingado? Tá só faltando ele fazer assim pra mim. Se fosse num treinamento, o cara que vai treinar ali, até você chegar em Júpiter, seria mais ou menos, sei lá, 20 anos de treino. Entendeu? Ele já é o mais antigo, que estaria auxiliando os faixa pretas. É aquele cara com vários isso, né, também. Que leva 10 anos pra você virar um monge, 20 pra você se tornar um professor, 30 pra você virar um mestre, né? Exatamente. O 30 tá lá em cima, Binar. É Saturno. Que aí, você sendo Júpiter, você já vai ser o cara que é o professor mesmo, o próspero, o cara que vai estar ensinando os caras que estão abaixo na técnica. E aí, se você chegar nos 30 anos, você vai passar pro próximo ali, que é Binar, que é Saturno. 30, 40 anos e tal, que é o ancião, que é o guardião da tradição. Ou seja, o cara que treinou 40 anos aquela parada, e ele é o guardião da árvore de cima para baixo. E ele já tá lá próximo. Em cima você vai ter Deus, que é o universo inteiro, com as múltiplas imensas. Rockmar, que é a sabedoria, que é tudo aquilo que tá fora que você não sabe. E Binah, que é aquilo que você sabe. E aí você tem 1 milhão de alegorias fantásticas. Então, por exemplo, aquele caminho que está embaixo de Binah chama Het, que é o carro, que é cerca. Que fala que a nossa consciência é uma cerca. Então, tudo que você sabe está dentro da cerca. Aí, por exemplo, hoje eu estou dando essa palestra, a gente está conversando. Então, teoricamente, eu estou fazendo um negócio que chama Vav, que está do outro lado. Eu tenho a sabedoria de Deus, que sabedoria é tudo aquilo que você não sabia. Mas a sua sabedoria é diferente da minha. Então, se você me dá uma aula de yoga, eu vou ficar assim, Se eu te dar uma aula de Kabbalah, você vai ficar, Porque cada um de nós tem um Saturno. Então, eu sou um Saturno, você é um Saturno. E cada um de nós tem um conhecimento que o outro não tem. Então, essa troca divina que a gente faz, essa troca é aquele verdinho, que é a imperatriz do tarô. Imperatriz é uma mulher grávida, significa que ela está sempre parindo alguma coisa a mais. Então, a gente está sempre aumentando. Dalet significa porta em hebraico. Então, você está prestando atenção, o conhecimento está passando, Binah é o entendimento. Tudo aquilo que você entender do que eu falei agora está entrando na sua cerca. E está melhorando você como pessoa. E tudo que você me falar hoje está entrando pela minha porta e está aumentando a minha cerca. Então a transformação depende de atenção e abertura, disponibilidade, e isso já está acontecendo. Essa alquimia já vai acontecendo. E a busca de coisas novas, o tempo inteiro. A busca de estudar a vida inteira. Então esse é um diagrama, você sabe o que você tem que fazer. O problema é que as pessoas não fazem. Mas o diagrama, ele te diz o que você precisa saber. Que interessante, porque o Ibn Arabi, que é o grande sheik, um dos grandes sheiks do sufismo, eu fico falando do sufismo porque é um dos caminhos que eu amo muito e que eu tô vendo paralelos absurdos com isso tudo aqui, né? O Ibn Arabi, inclusive, nasceu na Península Ibérica, então certamente ele falava com os mestres cabalistas e tal. E ele tem um livro chamado As Meditações de Meca, em que ele descreve o caminho do buscador. E tem um trecho chamado Epístola das Luzes, ele vai descrevendo a jornada. Então, ele vai explicando, parece muito no yoga como se ele tivesse atingindo as realizações, dominando os siddhis, e os mestres nos diversos textos dizendo, olha, mas não para aí, vai mais fundo, vai mais fundo. Então ele vai falando, se você não parar aí, você vai obter isso, isso, isso. Se você não parar aí... E quando ele chega no ápice, né, então você vai se unificar ao amantíssimo no seu trono de suprema majestade. Mas... aí você não cessa de trabalhar. Você vai continuar com uma eterna insatisfação, tentando aperfeiçoar o mundo de Deus interna e externamente, de modo a se manifestar com ele em seus mistérios. Porque cada mistério que você chega, descobre-se uma amplitude ainda maior de coisas. Por isso que ele chama porta, porque cada porta que se abre tem mais 3 portas. É igualzinho cada porta que se abre tem mais 3 portas, porque ali é a sabedoria do mundo. Uhum. Então, por exemplo, ali, enquanto a gente tem Binah, né, à esquerda, no rigor,
é tudo que eu conheço, mas, pá, eu sou um cara que nasci no Brasil, homem branco, no século XXI, eu nunca fui pra Índia. Uhum. Então eu tô muito limitado. Ali, só do lado de lá, você tem 8 bilhões de outras sabedorias. Fora os caras do passado, fora os caras fora os animais, fora tudo. Então a quantidade de coisa que você não sabe é infinitamente maior. E a quantidade de coisas que você nem sabe que você não sabe é muito gigante. Aí eles falam que assim, no ápice tá lá o filósofo grego que falava assim, só sei que nada sei. Que é a hora que você entende a árvore, que fala assim, é tanta coisa para aprender que precisa de muito. Uma vez eu perguntei pro Rabino quanto tempo demorava para entender a árvore. Ele falou assim, algumas vidas. Boa colocação. A Kabbalah admite transmigração, reencarnação? Admite. Ele fala que você tem um caminho azul que tá ligando Deus até o amarelinho ali em cima, né? Esse caminho é o da sacerdotisa, é Gimel, o camelo. Que ele é a encarnação que a hora que você morre a gente desce como uma fagulha divina com uma missão. E aí tem a conexão daquilo com a astrologia, que você consegue enxergar essa missão no mapa astral. E aí você vai ser tentado pelos demônios, né, a se desviar do caminho, mas se você estiver estudando e for para o seu caminho, eventualmente você vai fazer todo esse percurso, e aí quando você morrer, você retorna ao divino, com uma parte do que você fez, e aí você volta para aperfeiçoar. É aquele caso, sei lá, eu tenho a minha essência é música, então eu vou voltar aqui, toco música, depois eu vou morrer, eu vou reencarnar como um violoncelista, sei lá, em Londres. Depois eu morro, aí eu volto como um tocador de pandeiro da África. Depois eu renasço como um chinês. Inclusive, a Kabbalah fala que não tem nem tempo, eu posso renascer no passado ainda. E aí a alma fica reencarnando até ela completar essa que eles chamam de grande obra na alquimia. É o futuro do pretérito. Exatamente. Que legal. Olha, mas... Será que o pessoal ficou muito doido hoje? Por isso que eu tô fazendo umas piadas também pra galera falar, respira, como diz a Bia Machado. É engraçado, né? Na sequência, vamos pegar um cabalista, depois amanhã já tem a minha professora de sufismo, vai deixar todo mundo, olha, se você tá nessa sequência e se o Ed não tiver piedade de colocar os programas um na sequência do outro, pode ser que você sinta seu nariz sangrar no final de um desses episódios, mas respira que passa. Tem que assistir várias vezes. Exato. Quem é Deus nesse rolê? Então, Deus é tudo, é o universo. Ele não tem nem necessidade de existir para a Kabbalah existir. Essa é a coisa mais louca. Ele pode ser... Vamos supor que você é ateu. Como você falou, Deus fala assim, tudo isso aí é historinha. Eu não acredito em nada, nada, nada. Ainda assim, se você seguir essa estrutura como um manual lógico do Spock, a vida funciona. Porque você vai ter que ser... Você é um Zequinha que não é nada. Quando você entra para uma profissão, o que você tem que ter? Ler vários manuais. Ok, eu não preciso acreditar em Deus para saber que se eu quero ser um bom advogado, eu tenho que ler um monte de livros. Aí eu tenho a primeira etapa, eu tenho que decorar todas as leis. Eu não preciso acreditar em Deus para eu decorar todas as leis. A segunda etapa eu tenho que ir para o júri, eu tenho que praticar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer peça, eu tenho que ficar bom. Ok. Terceira parte, eu me formo. Quarta parte, rigor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser um bom profissional. Eu não preciso acreditar em Deus para isso. Aí, quinta parte, eu tô rico, eu tenho clientes, eu atendo pessoas, eu dou consultoria, eu dou aula. Eu cheguei no Júpiter, eu tô próspero. Não tem necessidade de Deus. Aí, a última parte, eu sou o dono do escritório de advocacia, eu crio uma jurisprudência, vai ter uma lei com o meu nome. Fiz o meu nome pro eterno. Eu não preciso ter acreditado em Deus. Essa é a parte mais louca. E depois eu morro. E funciona. E se você for o cara mais... monge budista no meio da Tibete rezando, ele também vai estar nessa estrutura. Ele é um molequinho na vila, ele vai crescer, ele vai rezar, ele vai aprender as posturas, ele vai subir no Himalaia, ele vai iluminar, ele vai meditar, tal, e em algum dia ele vai ser o cara mais velho do templo e ele vai abrir um outro templo na outra montanha do Nepal. Mas me parece um processo inacabado, né? Tipo, como é sempre em busca dessa eterna novidade, não existe um ápice no qual... você diga, bom, aqui é o lugar onde alguém que, por exemplo, se autorrealizou, chegou naquele lugar. É um paradoxo, porque sim e não. Daí a gente vai para uma parte que é muito legal, que chama o Graal. No Rei Arthur, quando ele vai buscar o Santo Graal, que o Santo Graal seria o Júpiter, seria a realização do trabalho da grande obra. A gente sabe que ele nunca encontra o Graal, né? Porque na história do Rei Arthur ele vai até a França, aí o Graal não tá lá, daí ele vai até a Escócia, aí, né? Enfim, ele morre e não acha.
E a gente, como buscador, a gente também tá nesse paradoxo. Porque, por exemplo, a gente quer aprender. Aí agora você vai lá pra Índia, beleza. Aí você viajou, voltou e falou, caralho, irmão, legal. Mas aí daqui 2 anos você não vai querer ir pra uma outra cidade de um outro templo da Índia que tem uma outra coisa mais legal? E aí você voltou, aí você fala, agora eu tô realizado e tal. Aí daqui 5 anos você vai ler num livro e falar, porra, tem tal monge que rezou em tal lugar, no Himalaia, em tal lugar. Você não vai querer ir pra lá? Não tem fim. Então esse é um problema. Você vai ficar satisfeito, mas não tem fim a busca do conhecimento. É aí que tá. Várias dessas místicas vão dizer que da impostura sobre os desejos, ou mesmo do desejo em si, a depender da abordagem, que vem o nosso sofrimento. De onde vem o sofrimento? Ontologicamente falando, assim, qual é que é a origem desse sofrimento tão patente na existência humana? E existe saída para ele dentro desse modelo? É que esse é o modelo da árvore da vida. Tem a árvore da morte, que seriam os demônios que nos testam. Então, para cada esfera que tem um anjo, tem um demônio. Então, tem outro desenho? Tem uma outra árvore exatamente igual a essa, só que... Em vez de colorida, ela é preta e branca. Ela é toda... É mesmo? Exatamente. Só que ela é a árvore da morte. Então, ao invés de você ter ali, por exemplo, o Tiferet, que é o rei que serve, né, o mestre que, na verdade, é um servo, você tem o mestre vampiro, o mestre que suga, o corrupto. Ao invés de você ter o cara que luta pelos outros, você vai ter o irascível. Spoiler, são 7 pecados capitais. Ao invés das 7 virtudes planetárias. Uhum. E aí você tem todos esses demônios, entre aspas, que são os aspectos maléficos do livre-arbítrio da pessoa. Então ele fala assim, putz, eu agora sou um chefe de um templo e tal. Eu posso virar um guru daqueles tipo que transa com todas as meninas, explora os caras, rouba todo mundo, pega traficando droga, etc e tal, e o cara caiu para a árvore da morte. Então você está sendo testado o tempo inteiro, né, dentro da árvore da vida e da morte. E por quê? Qual é a origem dessa dicotomia, Então, enfim, a resposta que eu tenho para te dar, eu não sei, é a resposta honesta. O que eu aprendi dentro do sefardismo, ele fala que é o seguinte, quando Deus criou o sistema solar, existiam outras criaturas de demônios que não estavam ligados a esses anjos, que odiaram e invejaram a criação. Então eles quiseram destruir a criação, mas como os anjos e a Laina protegiam tudo, eles jogavam sementes de fora para dentro que enraizavam dentro da alma humana. Então, como todo mundo tem a fagulha divina, mas aí algumas pessoas viriam, os psicopatas, sociopatas e tal, eles viriam com essa fagulha maculada de fora para destruir a criação de dentro para fora. Não sei se é verdade, a história é bonita, eu achei bacana. Mas a alegoria mesmo, eu acho que é legal. É ótimo. Tem gente que tá semeado com a ruindade. A gente consegue pensar numa listinha aí. O pessoal que vem ruim mesmo, né? A gente sabe. Faz uns anos aí que isso se tornou bem evidente, inclusive. Seria essa. E aí, enquanto você tá tentando subir e se melhorar, você vai ser tentado o tempo inteiro. Com corrupção, pra olhar de lado, pra fazer alguma coisa errada. Num sentido de... o mundo tem sofrimento mesmo e é isso aí, lide com ele, no estilo do budismo, né? Veja, a realidade do sofrimento tá aí, isso com equanimidade você vai olhar para ela. Ou, no sentido mais evolucionista do tipo, você só vai saber que você é bom quando essa bondade for testada. A bondade vai ser testada. Lembra que eu falei que tem um monte de caminhos? Uhum. Alguns caminhos ali são caminhos de teste. Então você vai ter o caminho de Men, por exemplo, que é o caminho do deserto, que é 40 no hebraico, que é um número super simbólico, né? De Jesus, 40 dias, Noé passa 40 dias, 40 anos. 40 para o judeu é o teste, que é o que você fala assim, eu vou ser, sei lá, pintor. Daí aí o teste vai virar e falar, mas tem um aluguel para pagar. Você não quer um empreguinho aqui no banco, com salarinho, com concurso público? E aí o cara vai ser testado. Você fala, você quer ser poeta ou você vai se render? Então, você vai ser testado na sua vida. Você fala, eu tenho uma virtude tal, mas aí alguém vai vir e falar, eu te dou um dinheiro para você não fazer isso. E aí você vai ser corrupto ou não. É o diabo tentando Jesus no deserto. E como é um processo inacabado, então não há uma liberação, por assim dizer. Não há um fim, né? Você termina quando você morre. E aí, teoricamente, não vai terminar porque você vai ir para outra vida, etc. Então não há iluminação, por exemplo, aqui. Eu até acredito que há, mas depois da iluminação vem o quê? Você iluminou e aí você vira purpurina e vai embora? Você iluminou, você tem que continuar ajudando os outros. Sim. Né? Eu tinha um professor de
de budismo tibetano, que ele falava que a Terra era uma armadilha. Que ele falava assim, que para você escapar da Terra, você se ilumina, e você vai ser o cara mais bondoso do mundo. E aí você fala, beleza, você é o cara mais bondoso do mundo, você pode ir embora. Mas, cara, se você é o cara mais bondoso do mundo, você vai embora com uma criança passando fome? E você vira as costas e sai do planeta? Não sai. Então, todos esses caras que se iluminaram, eles nunca vão dar as costas para a Terra. Então, tá todo mundo preso. Percebe? Você fala assim, se você iluminou, você pode ir embora. Então, beleza, eu sou o cara mais bondoso do planeta. Eu vou virar as costas e deixar a guerra, a África, a fome e tal? Ou eu vou ficar e tentar ajudar de algum jeito, nem que seja, sei lá, juntando roupa para doar alguma coisa tem que fazer. Então não tem jeito. Você não tem como... Você tem até como se iluminar, mas você não tem como ir embora. Porque você não vai querer ir embora. Esse é o paradigma. Quem é Ein Sof, né, que estava lá na árvore? Ein Sof, você consegue colocar de novo? Ein Sof seriam os princípios da criação anteriores a Deus, a divindade. Para os egípcios era Ogdoada. Seriam os 8 princípios iniciais, né? Que é o mar eterno, o tempo sem limite, o espaço sem limite. São as 4 divindades que se reúnem e aí eles criam Ra. Né? Então, isso aí você tem que chamar o Américo Sommerman. Ele dá uma palestra absurda sobre Ogdoada. Sobre o quê? Chama Ogdoada. São os 8 deuses primordiais egípcios. Anteriores ao Deus Uno. Que são os processos que existem antes da criação. Que seria o lá pra cima. É que aquela parada é tão complicada e tão doidana que a gente fala assim, cara, vamos estudar aqui embaixo assim que tá bom. Quando a gente chegar lá em Binah, a gente se preocupa. Essas são aquelas coisas que aqueles velho rabino no templo, fecha o templo e debatem, assim, que a gente vai ficar olhando e falando, putz, ok. Mas é um negócio muito assim, tipo a origem do universo. Por que estamos na Terra? Por que esse planeta existe? Esse conhecimento, eu vejo que há uma certa ressalva entre quem é judeu ortodoxo e pratica Kabbalah e quem está de fora tentando aprender. Está aberto, de fato, esse conhecimento para quem não seja judeu e não se inicie? Da Kabbalah judaica, a verdade mesmo é que não tá. Por quê? Porque isso que eu falei para você, eu uso muitos símbolos, né? Eu falo santo grau e tal. Quando você estuda isso no judaísmo ortodoxo e tal, você tem que saber hebraico fluente e com um grau de gramática enorme. Por quê? Porque cada caminho desses é uma letra. Mas quando você pega os caminhos e as letras, eles formam as palavras. E aí as palavras quer dizer alguma coisa. Virtude, por exemplo... Se você pegar Tiferet, que liga com Netzah, depois Hod, depois Malkut, você vai ter Nun, depois Pé, depois Shin. São as 3 letras. Nefesh quer dizer alma. Então a alma é o caminho de você vir de Tiferet até a encarnação. Então você vai construindo palavras a partir das ligações que vão fazendo, e aí o bagulho vai se aprofundando. E aí quando você pega as letras e você vai abrindo as letras, tipo quando você soletra, por exemplo, J, quer dizer J-O-T-A. Se você pegar, por exemplo, Nun, vai ser Nun, Yod, Nun, Sofit. A própria Nun, Yod, Nun, Sofit vai ter 3 partes. Então o primeiro Nun, que é o cara meditando e pedindo ajuda, Yod, a ajuda divina vindo, o terceiro Nun, que é o cara que recebe a bênção e fala, eu falei a verdade, tá aqui a escritura. E aí você vai aprendendo nisso. Então eles entram numa paranoia maluca que vai indo cada vez mais profundo. E se você não tiver mergulhado nessa cultura, fazendo as mitzvot, fazendo toda essa parada, você não vai chegar lá no fundão. Então eles realmente fecham e pra gente que tá aqui é difícil, porque primeiro você vai ter que aprender hebraico. Segundo, você vai ter que aprender bem hebraico, não é qualquer hebraico Terceiro, você vai ter que ser aceito pela galera. Terceiro, você vai ter que ser aceito pela galera e depois você vai ter que praticar essas coisas. E aí tem as rezas. Eles têm muito mantra. Então, quando o cara tá lá no Muro das Lamentações, ele não tá batendo a cabeça, não. Ele tá lendo a Torá e a Torá tem pontos para você ler que formam uma música também. Dá para cantar a Torá. E aí você entra numa vibração, e aqueles caras, quando eles estão fazendo assim, significa que eles já entraram num ritmo de... como quem tá num japamala. E aí aquelas letras... E aí para você ter aquilo, você tem que ser tão fluente que você tem que ler os símbolos de Deus, só que cada letra é uma ideia. Cada letra não é um fonema. Quando eu tô lendo Marcelo, eu tô lendo Marcelo. É um fonema. Quando eu tô lendo uma palavra Nefesh, eu tenho as letras. E esse Nefesh, cada letra entra no meu cérebro e vai traduzindo ideias. E aí você mergulha na Torá.
É uma parada muito louca, mas você só consegue chegar nessa profundidade se você realmente introspectou cada um daqueles símbolos. E aí você vai, sei lá, 40 anos de vida pra você ter isso. Eu li recentemente, inclusive, que dentro da língua hebraica a palavra tem um peso absolutamente importante, né? Crucial para o entendimento do mundo, que a descrição de uma realidade, a descrição de um estado é correspondente à descrição da realidade em si. Agora, até esqueci o exemplo do texto em si, mas era um artigo explicando que quando você descreve uma característica, você está falando de algo muito profundo dentro do contexto judaico, porque é desse lugar da reflexão sobre a palavra que vem essa compreensão mais profunda sobre o si mesmo também, né? Exatamente. A gente também tem isso, a gente não usa, né? Uhum. Por exemplo, você pode ter lá corajoso, audacioso, intrépido, valente. Tudo isso a gente vai falar é sinônimo. Não é, são coisas muito diferentes. Sim. Corajoso, valente, intrépido, audacioso, irresponsável. São todas pessoas que têm ímpeto, mas aí você tem que estudar a etimologia das palavras. A estudo da árvore da vida é o estudo da etimologia. Então, se você quiser ir pela cabala hermética, você vai estudar isso, na astrologia e tal, mas vocabulário e uma profundidade enorme para entender os sentimentos. Então, seria tipo uma terapia e estudo de gramática e estudo. Como eu disse ali na Lua, vai ter que ler livro pra caramba, mestre pra caramba, se autoconhecer profundamente. Já que a cabala judaica está fechada para os não-judeus, o que resta a quem queira aprender? A cabala hermética. A cabala hermética você pode usar qualquer símbolo, qualquer divindade, Deus, tem essa estrutura. Uma vez que você entende essa estrutura, você vai compreendendo os passos dentro dela. Então, o tarô, mas não o tarô para usar como oráculo, o tarô para usar como autoconhecimento. Então você entende que a lua, na verdade, do tarô, ela conecta ali Malkuth a Netzah. Então ele está conectando o meu emocional no meu físico. E aí tem uma série de símbolos, uma série de conceitos, e aí você vai aprofundando aquilo. Mas como naquela ideia de eu estou num teatro, eu estou enxergando esses símbolos passarem, eu tenho que trazer para dentro de mim. Como você falou, aquela outra yoga que tem teatro, tem dança, tem... O Tantra, né? O Tantra é assim, o Tantra vai entender que existe uma analogia, um caminho coincidente entre Rasananda e Brahmananda, né? Quer dizer, a bem-aventurança pelo gosto, a bem-aventurança pelo encantamento estético é coincidente com a bem-aventurança divina. É o que vai te fazer conhecer a longo prazo, com o treinamento correto, a percepção de Deus nas coisas, né? Então, é porque a gente se encanta com arte, com poesia, com música, que a gente descobre que existe algo ainda mais belo e mais profundo e vai atrás desse algo mais. O Tantra tem tudo a ver com cabala hermética. Porque é o negócio de você viver bem a vida. Você fala, eu não vou comer qualquer porcaria. Por que eu não aprendo a cozinhar melhor para eu trabalhar mais sabores, para eu ter mais sabores na hora de comer e eu ter um prato bonito, com cheiro bonito, com sabor bonito? Demanda trabalho. Aí você quer ter trabalho? A lua, a virtude da lua, humildade, o defeito lunar, preguiça. Então ali na árvore da vida, o primeiro problema que você enfrenta ali na lua, preguiça. É o primeiro demônio. Quando você vai contar as histórias de Lilith e tal, ela enfrenta vários demônios e tal. O primeiro demônio é a preguiça. Aí você fala, por que põe a preguiça e não a ira, que já ia destruir todos? Porque tendo a preguiça, de cada 10 que vão querer entrar, você já economiza 9 demônios, que 9 nem entram. E os outros demônios nunca faziam nada. Porque os buscadores já desistiam na preguiça. Quem são os outros? Os outros, a gente vai ter a preguiça no primeiro, depois a inveja, depois a luxúria, depois o orgulho, a ira, a gula e a avareza. São os 7 defeitos planetários. Por que a avareza está no lugar do mestre? Porque é o mestre que não quer compartilhar o... É a avareza mesmo, é o cara que não está compartilhando o que tem, que tá... Eu sempre lembro de um desenho do Pica-Pau que ele vai visitar o tio e aí quer uns torrão de açúcar. E o tio é milionário assim e não quer dar os torrões de açúcar. É isso. É você tá lá, você ser tipo grande mestre, aprendeu tudo e tal e não compartilhar com os outros. A gula de Júpiter é você querer mais e mais e mais e pegar dos outros. E isso pode ser entendido em vários símbolos, né? Gevurah seria a ira. É você, ao invés de ter o rigor e a disciplina, a virtude é a disciplina, é o carro, né? A diligência. Você teria a explosão, de descontrole, né? Destemperamento. O orgulho é a vaidade, né? Fácil. A magnanimidade é a virtude, que é a virtude solar de um rei magnânimo.
Ele é belo, não importa o que os outros façam, ele não vai se alterar. Ali você vai ter as emoções, que é a luxúria e a temperança, que é o equilíbrio das emoções versus o descontrole emocional. E você vai ter a inveja e a paciência, que a paciência é você seguir pelo seu caminho e a inveja é você querer o caminho dos outros. E ali a preguiça é a humildade. Humildade é o trabalho de noite incansavelmente. Na Bhagavad Gita, Krishna fala, né? É melhor cumprir mal o próprio Dharma, o próprio caminho, do que tentar cumprir bem o caminho de outra pessoa, o Dharma de outra pessoa. E as pessoas pensam que ele está falando sobre casta. E, na verdade, ele está falando desse desejo essencial, né? Sobre a sua inclinação mais profunda. Que legal. E para estudar contigo, Marcelo, como é que faz? Você digitar Marcelo Del Débio, que deve estar o título embaixo, você me acha fácil. Tem o Projeto Mayhem, ou Diamond Editora. Daí lá você vai achar. A gente tem o canal do YouTube, que eu entrevisto. Já entrevistei o Guilherme também. Tem o meu livro de Kabbalah, que é um monstro de 700 páginas que levou 15 anos para eu fazer. Porque eu fui pegando todas essas explicações que eu te dei, e aí eu quis demonstrar que eles tinham esse conhecimento antes. Então essas cores que estão aí não estão por acaso. Então os pintores da Idade Média, hoje a gente chama de cromoterapia, mas naquela época os caras já tinham, ele fazia um quadro de um general e não sei o quê. Se ele usava umas tintas vermelhas, significava que aquele cara ele era sanguinário. Mas se ele fosse pintado com os tons mais azuis e tal, ele era um cara que era reconhecidamente misericordioso. Então, para demonstrar isso, eu precisei fazer com o livro inteiro colorido, com todas as demonstrações de caminho por caminho, esfera por esfera. E ali eu vou explicando cada um, né? Então tem o tarô, tem a explicação, tem toda essa parada. Eu acho que começar por esse livro de Kabbalah seria o principal, é o que eu indico sempre. Começa por esse, e aí lá dentro tem todas as escolas, e aí o que você vê o que você gosta, e aí você segue o teu caminho. Qual que é o nome do livro? Kabbalah Hermética. E como que a gente adquire ele? É diamondeditora.com.br. Legal. Que mais a gente pode falar para divulgar o seu trabalho? Eu acho que é isso. Eu sou completamente despreparado. Ele falou, a Priscila virou de manhã, você vai lá para bater papo. Eu falei, não, vou lá, vim mal empolgado, esqueci de trazer os livros, tudo. Mas eu tenho na biblioteca, também não trouxe o meu para ele, então tá tudo certo. A gente tem o projeto Mayhem, que a gente começou na pandemia, que é essa ideia de bater papo também, né? Com o pessoal de diversas ordens, grupos e pessoal diferente, que aí a nossa ideia seria a seguinte, a gente quer ensinar o básico. Eu sou apaixonado por esse de Kabbalah porque você consegue aprender sobre a sua vida estudando ali. E dá para estudar até por filmes, quer ver? Coloca de novo, vamos pegar duas coisas super conhecidas, Star Wars e Harry Potter. Você pega Star Wars, você tem Luke Skywalker, que é o Sol, que é o Jedi que veio trazer o equilíbrio e tal. Você tem Harry Potter, que é a cópia do Senhor dos Anéis. E a cópia do Senhor dos Anéis também. Mas o Harry Potter também, eles começam em Malkuth. Né? Ele é o mago que vai vencer o Voldemort. A jornada do herói. É a jornada do herói. A jornada do herói, o cara começa em Malkuth, ele não sabe que ele é herói. E aí alguém vai chamar ele, que pode ser o Obi-Wan Kenobi, o Hagrid, não sei o que, é sempre a Lua, que é o coelho da Alice, que vai sempre chamar o herói pra dentro da árvore. E aí ele vai ter dois amigos sempre, que um é racional e o outro é emocional. Tem a Hermione e o Ron, tem os dois robozinhos, um fala todas as línguas do universo, o outro é aquela bolinha que só se comunica por bips. Você tem no Senhor dos Anéis dos Hobbits também. E aí você tem o grande herói, né, que é o Neo do Matrix, o Harry Potter. Aí você vai ter ali do lado o Luke Skywalker. E a princesa Leia também, é a própria Lua, que é irmão dele, do Sol, né? E aí você vai ter Marte, que é a ira e a diligência, que no caso é o Han Solo e o Chewbacca, que são as duas vertentes, e a nave dele, né, a Millennium Falcon, é a carruagem. Aí você vai ter o Júpiter, que é o Yoda. Lembra que aquele verdinho, que é a busca do Santo Grau, chama Yod. A cor é o verde e é a menor letra do alfabeto hebraico. E aí quando você tem o Jedi, que ele vai pegar o último grau de Mestre Jedi, e a carta do tarô é o Eremita. Aí, no Star Wars, você tem o Luke Skywalker, ele vai pegar o último grau de Grande Mestre Jedi, ele vai atrás de um cara que mora lá na PQP, é baixinho, verde e chama Yoda. Pô. E aí ele passa por Da'at, que é o grande vilão interno, que é o monstro. Darth Vader. Darth Vader. E finalmente ali em cima a gente vai ter o grande vilão de todos, que é o Thanos, o Imperador, o Voldemort, etc. E aí você tem a força lá em cima e o Obi-Wan, que é a contraparte dele.
Então, ou seja, em todos esses épicos que viram quase religiosos, você tem essa árvore, esses elementos. Pô, na Marvel o cara ainda pegava as esferas do conhecimento que tinha as cores ali, pra Thanos, pra dominar tudo. E se você tivesse todas as esferas, você podia fazer qualquer desejo. Então, o negócio é muito, assim, forte. Quando você vai buscar cinema, vídeo e tal, todos os projetos que viram uma explosão gigante, que a galera pira, eles estão bebendo da árvore da vida. Porque você se identifica, vira uma religião. Você olhar para um Harry Potter, para um Senhor dos Anéis, para um Star Wars, e você tá tentando, sei lá, fazer uma faculdade, fazer uma viagem, fazer alguma coisa, é o mesmo processo da jornada do herói. Por isso que é tão fácil de você se auto-reconhecer dentro da árvore. Daí o livro é esse. Então eu vou explicar no livro cada caminho, cada esfera, cada combinação de esfera, para que serve, para que não serve. Porque, na verdade, essa a gente imagem tem pouco é do seu tempo. livro, inclusive, né? É do livro, inclusive. Você tem... Dá pra falar 2 horas de cada caminho. Porque não tem fim. Se a gente ficar conversando aqui, a gente vai fazer 8 horas de podcast e eu não vou parar de falar e vai ser sempre doido. Porque sempre vai ter uma historinha, vai ter uma divindade, vai ter um deus que fazia isso. Então, isso que eu conheço muito pouco de deuses indianos. Porque na Índia deve ter um deus pra cada um, pra cada caminho, uns 10 de cada encarnação dos deuses, e é muito louco. Porque isso é meio universal. Eu só não tive a oportunidade mesmo de aprofundar nas divindades indianas, mas eu tenho certeza que você deve estar pirando olhando. E para estudar, tem algum curso que você dá além do... Eu tenho curso de cabala, de astrologia, de tarô, mas a partir do site você consegue chegar no curso. Que legal, dá para estudar tarô contigo então. Dá, mas aí vai ser um tarô diferente. Eu não estudo vou tarô... abrir uma barraca. Eu ia ficar muito decepcionado se você fizesse isso. É o tarô de autoconhecimento. Eu ensino tarô por meio da história da arte. Então, o livro de tarô também é gigante e ele começa o seguinte, tipo, o mago, que é lá em cima, o Beit, casa de Deus. E aí eu pego, onde é que apareceu o mago a primeira vez? Em algumas igrejas tem umas pinturas, um afresco do mago como artesão. Por quê? Porque eles estavam ensinando o que era o Beit. Aí surgem os tarôs mais antigos. Aí eu vou na ordem, 1400, 1500, 1600, eu vou pondo os tarôs e aí eu vou explicando, olha, aqui surgiu isso, isso e aquilo. E aí depois do tarô, o mago, por volta de 1500, ele passa a ser aquele mago prestidigitador de circo. Sabe, o cara que faz aquelas... e rouba o seu dinheiro, então ele é meio salafrário. E aí depois, na arte, passa a ser umas pinturas da Santa Ceia. Aí o mago passa a ter qualidades de Jesus na ceia. E aí ele muda, aí ele tem a lemniscata em cima da cabeça e tal. Então eu vou explicando passo a passo, cada século, conforme o tarô vai mudando, eu vou explicando os símbolos que entram e os símbolos que saem. Então, na verdade, é um livro para você aprender a essência do tarô dentro da Kabbalah. Que legal. Gente, para então encontrar com o Marcelo, aprender com ele, comprar o livro dele e tudo mais, Daemon Editora ou nas redes sociais, Marcelo Del Débio. Marcelo Del Débio é MDeldébio no Instagram. Mas é facinho. Só pegar o título do vídeo, né? Ou o Projeto Mayhem. O Projeto Mayhem. Foi onde eu fui. Foi muito legal. Eles têm mesmo. entrevistas bem bacanas lá. Espero que você volte mais vezes. Estamos todos agora... Vamos lá pegar um papelzinho para estancar a hemorragia nasal. Tá todo mundo de cabeça explodida. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, curtem e compartilhem o conteúdo do Marcelo. Também não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para seus amigos esse podcast. Esse projeto pode continuar graças ao apoio de vocês. Então, se inscreva no canal, clica no sininho. Logo, logo vai ter o clube de membros aqui. Então, já também se inscreve lá também. E até o nosso próximo Louca Sabedoria. Obrigado, Marcelo.